Caros irmãos e irmãs, leigos e leigas atuantes da Diocese de Guaxupé. Neste vídeo vamos falar sobre o documento de Aparecida, que é o resultado da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que aconteceu em Aparecida, Brasil, em 2007. Esse documento é um marco na história da Igreja da América Latina, pois expressa sua identidade de discípula e missionária de Jesus Cristo, que quer que os nossos povos tenham vida nele. O documento de Aparecida tem 4 partes principais, que vamos comentar a seguir. A primeira parte apresenta a realidade da América Latina e do Caribe, com seus desafios e oportunidades para a evangelização. Nessa parte, os bispos fazem uma análise da situação social, política, econômica, cultural e religiosa do continente, reconhecendo os sinais de esperança e de crise que marcam a nossa história. Eles também apontam os rostos sofredores dos nossos povos, especialmente dos pobres e dos excluídos, que clamam por vida e dignidade. Eles afirmam que a realidade latino-americana e caribenha não é somente um cenário, mas um desafio que interpela a fé e a vida dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. A segunda parte aprofunda o mistério de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e o seu chamado a sermos seus discípulos e missionários. Nessa parte, os bispos nos convidam a fazer uma experiência pessoal e comunitária de encontro com Jesus Cristo, que nos revela o amor de Deus Pai e nos envia em missão pelo poder do Espírito Santo. Eles nos ensinam que ser discípulo é um dom destinado a crescer na comunhão com Jesus, na familiaridade com Ele, reconhecendo-o como mestre. Eles também nos lembram que ser missionário é fazer o que fez o próprio Jesus, que veio para servir e não para ser servido, e que veio para buscar e salvar o que estava perdido. A terceira parte propõe as prioridades e as linhas pastorais para a missão da Igreja na América Latina e no Caribe. Nessa parte, os bispos nos apresentam os âmbitos e os destinatários da missão, que são os lugares e as pessoas onde devemos anunciar e testemunhar o Evangelho. Eles nos indicam os critérios e as orientações para uma pastoral orgânica e integral, que responda aos desafios e às necessidades do nosso continente. Eles nos exortam a assumir a missão continental, não como uma tarefa entre outras, mas como o eixo articulador de toda a vida e ação da Igreja. A quarta parte indica as condições e os recursos para a realização da missão, como a comunhão eclesial, a formação dos agentes, a espiritualidade e a oração. Nessa parte, os bispos nos mostram os meios e os instrumentos que devemos utilizar para cumprir a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Eles nos orientam a viver a comunhão eclesial como um dom e uma tarefa, que implica a participação e a corresponsabilidade de todos os membros da Igreja. Eles nos propõem a formação dos agentes como um processo permanente e integral, que abranja todas as dimensões da pessoa e da vocação. Eles nos animam a cultivar a espiritualidade e a oração como fontes de força e de alegria, que nos permitem seguir o exemplo de Maria, a primeira discípula e missionária. Estes são, em síntese, os principais conteúdos e propostas do documento de Aparecida, que nos ajudam a conhecer melhor a nossa vocação e a nossa missão como igreja na América Latina e no Caribe. Eles são fontes de inspiração e de orientação para a nossa caminhada pastoral e nos convidam a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe nessa missão.